Romanos capítulo 3, versículo 10 ao número 18, está escrito assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, e não há temor de Deus diante de seus olhos. Amém? Davi, por favor, coloca o slide para nós. Deixa eu mandá-lo. Pode estar no seu WhatsApp, ok? Então, hoje, irmãos, oficialmente, nós estamos fazendo a transmissão do nosso culto, agora no culto das 9, e pretendemos manter dessa maneira. Então, quero também dar bom dia para quem está em casa aí, que Deus abençoe você, fale com você no seu lar. Um momento de me sentir um pouco o Silvio Santos ou alguma coisa assim. Essa coisa de interação com a plateia, dos telespectadores, eu não estou acostumado, então peço desculpa se a minha performance não for muito boa online. Queridos, o tema da nossa mensagem nessa manhã é coragem. Meu querido, vou precisar de sua ajuda. Bota para nós, por favor, o slide aí no próximo. Para ver o estrago da queda. Coragem para ver o estrago da queda. E eu quero começar fazendo uma reflexão sobre a nossa identidade e algumas marcas que são características de nós aqui, desse povo que se reúne aqui. Pastores e crentes reformados e presbiterianos são considerados, muitas vezes, pelos demais evangélicos como mal-humorados. E nessa manhã eu gostaria de fazer jus a essa fama. Porque dos calvinistas é a doutrina que recebeu o nome de depravação total. Isso não parece um nome muito feliz de doutrina. Quando a gente vai num culto tradicionalmente reformado, não tem danças, nem bandeiras, nem, como é o nome daquilo, pandeiro? Nem chofar, nem faixas e nem luzes. O glória a Deus e o aleluia, se forem ditos durante o culto, que seja em pensamento. E eles são uns dos únicos que conservam os hinos com palavras que caíram em desuso no português. Em algumas igrejas, inclusive, cantam os hinos com órgãos. E órgãos são góticos, fúnebres. Os presbiterianos têm a fama de serem mal-humorados. 20 anos atrás, eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso. É um corte. Havia uma roda de conversa entre alguns pastores reformados entrevistando o pastor pentecostal Steven Furtick. E todo mundo era magrinho na época, é até engraçado de ver. E você tinha o Mark Driscoll, o Matt Chandler, ali naquele grupo. Então o Matt fala alguma coisa do tipo que o Furtick não era bem visto pela comunidade reformada por causa das ênfases dele e as práticas dele. E o Mark Driscoll interrompe a fala do Furtick, do Chandler, e ele fala assim: peraí. Ninguém é bem visto pela comunidade reformada. Presbiterianos e reformados são críticos e minuciosos. Muitas pessoas se beneficiam desses aspectos através de ministérios de homens que nós conhecemos e admiramos, por causa da precisão teológica e a precisão do ensino. Hoje a gente tem alguns homens como John Piper, fora do Brasil, que leva essa
tem essa projeção. No Brasil, a gente tem Hernandes Dias Lopes. Há décadas atrás, a gente tinha Caio Fábio. E muitos outros. Assim também a gente consegue perceber os excessos. Um pouco desse mau humor e dessa minuciosidade presbiteriana. Eu acredito que a gente queira aqui preservar as boas características e se livrar dos excessos. Mas, apesar de todas essas características litúrgicas, doutrinárias, culturais dos presbiterianos, o que eu acredito que contribui muito para essa fama de mau humor, de uma maneira central, é a questão doutrinária. E o motivo é a centralidade e a abrangência que os presbiterianos lidam com a doutrina do pecado. A doutrina do pecado assume um lugar no sistema de pensamento calvinista e que tem uma carga de pessimismo no que diz respeito à capacidade humana de agradar a Deus ou progredir espiritualmente. Essa é uma grande diferença. E por isso, talvez, o mau humor ou o ceticismo, o pessimismo. Né? O presbiteriano ele não acredita que a gente dá conta de crescer por conta própria. E a gente vive hoje na era do coach, né? E tem muito pastor coach que fica, vai lá, você consegue, vamos lá, agora você vai mais um pouco. E a gente acredita que se Deus não der o crescimento, a gente não cresce. E todos esses movimentos que a gente pode fazer na vida espiritual, eles podem ser apenas superficiais. Eles podem ser movimentos apenas ou emocionais, ou intelectuais, ou meramente moralistas, de mudança de comportamento, que têm algum valor, mas não necessariamente têm um valor para o crescimento espiritual. Essas coisas têm algum valor na vida. Agora, isso leva a gente, crente, que está nesse ambiente presbiteriano, a olhar muito para dentro de si mesmo. Então, a gente acaba sendo movido por algumas práticas, por exemplo. Um culto presbiteriano tradicional, e a gente é um pouco, tem todos os domingos o seu momento de confissão de pecados. Isso está na liturgia, está lá no princípio de liturgia. Todo domingo tem o momento da confissão de pecado, ou chamado de momento de contrição. Em algumas igrejas faz o período da oração silenciosa, que é um tempo para você poder olhar e confessar os seus pecados. Isso não é comum em todas as igrejas evangélicas. Você tem um momento de confissão de pecado todos os domingos, mas a oração do Pai Nosso ensina a gente a confessar os pecados e pedir perdão pelos pecados todas as vezes que a gente faz oração. E eu faço a oração do Pai Nosso todos os dias com a minha família na mesa, ao redor da mesa. Então, o que eu entendo que a gente pode comparar essa ênfase no que diz respeito ao pecado? E isso tem tudo a ver com a nossa mensagem, porque a gente chega num texto onde o apóstolo Paulo simplesmente faz uma descrição horrível acerca da natureza humana. É uma coisa assim desencorajadora. Né? A gente acabou de ler o texto, não tem ninguém que é bom, ninguém busca Deus, todo mundo se desviou, a garganta deles é um sepulcro, a língua é veneno de víbora, a boca deles está cheia de maldição, os seus caminhos têm destruição, ninguém tem temor de Deus. E ele fala assim, meu Deus do céu, vamos cortar os pulsos aqui, apóstolo Paulo. Calma, deixa ele terminar a carta de Romanos. Agora, o que essa consideração vai levar a gente a praticar como cristão? É que nós, olhando para dentro de nós mesmos, vamos buscar. Presta atenção, a gente faz um movimento, eu vou dizer aqui, para o nosso crescimento espiritual, tá? A gente faz um movimento triplo, se é que eu posso colocar assim. Nós olhamos para o Senhor, que está exaltado, e olhamos para Cristo ressurreto, sentado no trono, e nós o contemplamos, a sua glória e majestade, a nossa confiança e segurança está nele. Nós olhamos para o alto, lá ele está. Mas nós olhamos também para dentro do nosso coração. E olhamos para o nosso coração, nós vemos que lá ele também está, sentado no trono do nosso coração. Como as Escrituras assim nos relatam. Cristo está lá, no trono do universo, e Cristo está dentro do nosso coração, aqui, no centro do nosso ser, governando a nossa existência, porque Ele nos comprou, Ele nos venceu, Ele foi mais forte do que nós, e Ele está dentro de nós. Só que quando nós olhamos para dentro do nosso coração, e nós vemos Cristo no trono, não é apenas Cristo que nós enxergamos dentro do nosso coração.
O que nós olhamos, quando nós olhamos para dentro do nosso coração, é que, ao olhar para Cristo, Ele nos aponta que por trás de algum arbusto do nosso coração, por trás de algum arbusto, nesse paraíso, que é onde Ele habita, há um pecado escondido. Na semelhança de Adão, quando o Senhor veio no final do dia, andando pelo jardim do Éden, Adão se escondeu entre as folhagens. Do mesmo modo, no nosso coração, embora ele seja o lugar da presença de Cristo e Cristo habite no nosso coração, o nosso coração, que é esse paraíso do Senhor, que Ele está renovando, também é um lugar onde nossos pecados se escondem atrás das folhagens. Então, isso nos leva a considerar esse contraste, esse paradoxo da vida do crente, do novo nascido, do convertido. É que nós somos inteiramente de Cristo, e como o apóstolo Paulo escreveu, somos de Cristo na vida e na morte. Nada nos separa do amor de Cristo. Se vivemos, somos do Senhor, se morremos, somos do Senhor. Não tem nada que vai nos separar do Senhor jamais. Ele colocou o selo do Espírito Santo em nós. Nós pertencemos a Ele por toda e toda a eternidade. A morte, quando ela vier até nós, o nosso corpo vai para a sepultura e o nosso espírito vai para estar presente com Deus. É isso que o apóstolo Paulo ensina para nós, escrevendo aos Coríntios. E quando Cristo retornar, Ele ressuscita o nosso corpo e o nosso espírito, que estará com Deus, será colocado de volta no nosso corpo para estarmos eternamente com Cristo mais uma vez. Então nós não ignoramos essa realidade do que Cristo fez e como Cristo está em nós. No entanto, nós também consideramos que isso não é uma afirmação simplista, nós somos de Jesus e pronto. Nós somos de Jesus, mas o paradoxo da vida cristã é que, sendo de Jesus e Cristo habitando em nosso coração, por trás dos arbustos e das folhagens, temos pecados escondidos. E quando o Senhor vem docemente, nós entramos na presença dEle, nosso alvo não é unicamente olhar para Ele e falar, sua presença é maravilhosa, nós amamos a sua presença, o Senhor é doce, maravilhoso e bom. Porque é Ele mesmo que fala, então, acho que tem um negócio ali, ó. Acho que tem um negócio ali escondido, você já viu? Onde está? Não foi isso que Ele perguntou quando chegou no jardim? Onde você está, Adão? Não, eu estou escondido aqui porque... então, eu fiz um negócio que o Senhor falou para não fazer, Senhor. Gente, é isso que a gente faz com os pecados. E aí a gente é salvo pelo Senhor, a gente fica convertido e a gente continua fazendo a mesma coisa. A gente só quer a presença, é Deus, é a doçura, é o fogo, é Jesus, e vai dar tudo certo e Deus é bom. Só que é Ele mesmo. Que quando a gente chega na presença dele, ele fala, então, tem um negócio escondido aí que nós vamos ter que conversar sobre esse negócio aí. Não, Deus, mas vai dar tudo certo, eu estou positivo, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor vai fazer. Então, mas nós precisamos conversar do negócio que tem aqui no seu coração. Então, nós não ignoramos o pecado interior, embora Cristo seja o centro da nossa fé. Talvez uma ilustração ajude a gente um pouco. Eu acho que a nossa resistência, a nossa dificuldade talvez de olhar para o pecado que habita no nosso coração e enxergar a maldade junto com a bondade do Senhor, porque é isso. Só existe um que é bom, Jesus disse, e é o Senhor, e Ele está dentro de nós. Então, tudo que há de bom em nós é porque Ele está produzindo em nós, mas ao mesmo tempo tem a maldade. Eu acho que isso talvez se compara com... a dificuldade que alguns, ou talvez a grande maioria de nós tem com vermos sangue ou órgãos internos das pessoas, ou vísceras, ou coisas desse tipo. Alguns aqui talvez já desmaiaram. Ai, sangue. Para mim não é bom, não. Sim, sangue tá bom, é sangue, mas fratura exposta, pedaço aí, né, de coisa saindo, rasgou, saiu um pedaço isso aí para mim não dá certo, me dá uma repulsa. E talvez seja essa a nossa inclinação natural para olhar para dentro de nós mesmos. Assim como a gente não quer ver os órgãos internos de ninguém, parece que a gente não quer ver também o lado de dentro de ninguém, nem o nosso mesmo.
Não, deixa para lá, vamos olhar para Jesus, e aí eu fico só para Jesus. Só que é Jesus que fala, vamos olhar, porque se a gente não olhar, a gente não vai tratar. Se a gente não olhar, você não vai se arrepender, e se você não se arrepender, eu não vou poder tirar isso de você. A gente prefere só Cristo. Queridos, então o próprio Cristo habita docemente no nosso coração e Ele convida a gente a tirar as folhagens e olhar o vergonha do nosso pecado, a sujeira, o que a gente fez, o que a gente pensou, o que a gente sentiu, mas a gente prefere esconder. Então, meus irmãos, eu quero nessa manhã, diante dessa declaração do apóstolo Paulo, ler com você um salmo, capítulo de número 32, para te ajudar a se permitir convencer de que olhar para o seu pecado e reconhecer o seu pecado não é uma coisa ruim e que você deveria ter medo ou repulsa de fazer. Mas eu quero te ajudar a ter coragem para ver o estrago da sua separação de Deus. Coragem para ver o estrago da queda, porque isso aí vai beneficiar você. Deixa eu dizer uma coisa, o nosso Deus não quer acabar com a gente. Ele não quer matar a gente, destruir a gente, ferir a gente. Não, Ele quer nos salvar, nos curar. Ele quer a gente sadio, saudável, bem. Então deixa eu dizer, Deus não vai te mostrar todos os pecados que você comete de uma vez, senão você vai morrer. Você vai morrer de tristeza, de angústia, você vai desistir da vida. O Espírito Santo que convence do pecado, ele convence pontualmente. E só Ele sabe a agenda de Deus para qual pecado, nesse momento, você precisa ser trabalhado. Você está comigo aqui? Presta atenção, você pode até saber que existem áreas da sua vida que estão erradas. Não é você que vai decidir que hora essas coisas vão mudar. É o seu rabi, é o seu mestre, é o seu pastor que vai dizer. É para isso que o pastor serve, para poder dar a direção para a ovelha. Nós temos um pastor chamado Jesus, e ele é que sabe o que está na hora de trabalhar na nossa vida. Não tente pela sua própria força mexer numa área que o Senhor não está querendo mexer nesse momento. Não queira saber mais que o seu pastor Jesus. E ele vai falar com você. Então, se por um lado é importante a gente olhar para o pecado, por outro lado, não queira mexer com tudo na sua força, do seu jeito, na sua hora. Se entrega à liderança do Senhor. Salmo 32, versículo 1 fala, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Vamos pausar aqui. Feliz, agraciado, beneficiado é aquela pessoa que teve o pecado coberto. Olha só que interessante essa expressão, né? O pecado coberto. Quem que cobre o pecado? É Deus que cobre o pecado. Deus cobre o pecado com o sangue de Jesus. Mas antes de Deus cobrir o pecado tem que ser descoberto. Ele não cobre o pecado inconfesso. Ele cobre o pecado confessado. Ele não lava o pecado que está escondido, ele lava o pecado que foi trazido à luz. Ele cobre. Deus que cobre, não é a gente que cobre o nosso pecado, não é a gente que livra o peso da consciência, é Ele que vem e fala assim, fica em paz, você está completamente absolvido do seu pecado, você está completamente perdoado, fica em paz, eu cumpri tudo que precisava ser cumprido por você, eu levei o seu pecado, é Ele, e gente, a gente pode até ficar afirmando isso para nós mesmos, mas é muito diferente você ficar afirmando para você e Ele falar com você. A voz dele é diferente da sua. A sua não dá muito resultado, não. Você fica lá. Não, você fica tentando. Mas na hora que ele fala, acabou. Tempestade fez o quê? Virou bonança. Os seus conflitos de pensamento, a sua crise, o seu peso de consciência, acabou. Porque ele falou. Não foi você que ficou tentando se convencer. Foi ele que falou. Então, quem cobre o pecado? Quem fala assim, está tudo certo. Não é você mesmo, é Ele que faz isso. Mas Ele só cobre o pecado que eu descubro, que eu confesso. Quem perdoou a transgressão de Adão e Eva e cobriu o seu pecado com peles de animais, lembra disso?
Deus cobre Adão e Eva com peles de animais. Foi Deus. E essas peles representam o Cordeiro de Deus na cruz. Eles vestem Adão e Eva de Cristo, que a gente vai ver na semana que vem, quando Paulo chega na metade do capítulo 3 de Romanos. Porém, antes de Deus cobrir o pecado de Adão e Eva, eles precisaram sair do meio do esconderijo, da moita. Tinha que sair da moita. Tinha que sair de trás das folhagens e vir para Deus mostrar o pecado deles. Então, cabe a nós confessar, e a Deus cabe perdoar. Para nós cabe descobrir o nosso pecado. E a Deus cabe cobrir o nosso pecado. Gente, daí fica tudo resolvido. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, olha só, daí ele está falando consequência de confissão ou não confissão. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, até aqui, meus irmãos. No final de tudo isso, o apóstolo Paulo faz uma declaração. Aquele que é piedoso, o que é piedoso? É a pessoa espiritual, é a pessoa que busca a Deus, é quem quer uma comunhão profunda com Deus, esse é o piedoso. Depois do Paulo falar da experiência dele de não confissão e como isso foi impedindo a vida de Deus de fluir através dele, porque o pecado inconfesso, o coração impenitente, né? Você fala assim, não, está tudo bem, está tudo bem. Você vai deixando passar, não, está tudo bem. O que o salmista está ensinando para nós é que isso obstrui o fluir da vida de Deus. Agora eu quero dizer o seguinte, a confissão, ela tem valor psicológico, sim, mas ela tem muito mais do que valor psicológico. Você fazer uma confidencialidade para uma outra pessoa sobre algo ruim que você fez, tem um valor psicológico, ok, mas isso não é a mesma coisa que confessar um pecado para Deus, que tem um valor espiritual. Uma coisa é você fazer confidencialidade, outra coisa é você fazer confissão, não é a mesma coisa. Você pode confidenciar alguma coisa que você não tem arrependimento nenhum de ter feito. Você só sabe que se descobrirem, o bicho pega para o seu lado. E daí você quer aliviar a sua consciência. Agora, a confissão tem esse espírito de contrição, ela vem com esse quebrantamento, ela vem com essa busca de perdão. Eu quero me consertar, eu quero me redimir. E às vezes a gente pode se dar por satisfeito apenas com a confidencialidade. Mas Deus não resiste a um coração quebrantado, não é um coração confidente. É quebrantamento. E às vezes o quebrantamento começa com eu dizendo, Deus, então eu não estou arrependido, mas eu sei que eu não devia ter feito isso. Então eu quero pedir arrependimento para o Senhor, que é um presente, né? Me dá a capacidade de me reprovar nisso aqui, porque eu sinto diferente do que a Bíblia fala que eu tinha que sentir. Eu tinha que estar triste, mas não estou. Me dá arrependimento, Senhor. Esse é o começo da confissão. Esse é o começo do arrependimento. Não existe arrependimento perfeito, é progressivo. A gente cresce na contrição e no arrependimento. E o apóstolo Paulo diz, quem é piedoso, faz isso. O que ele está querendo dizer no final de tudo isso aqui, nessa parte do Salmo? É que a pessoa espiritual, ou pessoa, vamos dizer assim, profundamente crente, é alguém que está fazendo súplicas acerca dos seus pecados. Ela está lutando com Deus, falando, Deus, me ajuda a vencer meus pecados. Deus, eu reconheço, eu fiz de novo. Deus, tem misericórdia de mim, eu vejo a sujeira do meu coração. Ele fala de confissão, de não confissão, das consequências de tudo, e ele termina dizendo, então, a pessoa que é espiritual, que é crente, profundamente, ela está caminhando nessa direção e fazendo súplicas sobre os seus pecados. A pessoa espiritual não é a pessoa que não tem pecado para confessar, gente. Todo mundo tem. Ela é a pessoa que não esconde.
A pessoa que tem uma espiritualidade, e eu já expliquei isso, então eu vou repetir essa frase, porque eu já expliquei ela, mas que tem uma espiritualidade apenas focada em Jesus, ela tem uma espiritualidade que é imatura. Porque essa espiritualidade bíblica, que nos leva para Cristo, ela também nos leva para olhar para o nosso coração e fazer a confissão. E às vezes a gente busca o Senhor e tem encontros, momentos de devocional ou de adoração, onde a gente adora a Deus, louva a Deus e fala das maravilhas de Deus, e louva, o Senhor é lindo, é maravilhoso, Deus, o Senhor é forte demais, o Senhor é bom demais, é só sobre Deus. Mas se a sua expressão de devoção só fica nisso, ela é uma expressão imatura, e eu quero dizer, com todo respeito, é covarde, porque você não tem coragem de olhar para as coisas que Deus está querendo mudar em você. Porque se você olhar para Ele tempo bastante, você vai fazer igual Pedro. Quando Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes na pesca maravilhosa, a primeira reação do apóstolo Pedro foi cair de joelho e falar: afasta de mim que eu sou um pecador. A hora que ele viu o tamanho da glória de Jesus, caiu a ficha sobre ele mesmo. Ele falou: eu não sou digno de estar na presença dele. Então a presença dele produz em mim esse autoconhecimento, essa autopercepção. Eu não estou com roupa para estar aqui. Eu não sou digno de estar aqui. Sabe o que é o melhor de tudo? É que na hora que essa ficha cai a meu respeito, é aí que eu fico mais perto dele. É aí que eu faço igual aquela mulher, que lavou os pés de Jesus com as lágrimas e se enxugou com os cabelos. E o fariseu falou assim: se Jesus soubesse que essa mulher se Jesus fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora. E Jesus falou assim: é porque ela foi muito perdoada, que ela muito amou. Eu cheguei aqui, você nem deu beijo no meu rosto, ela não para de beijar meus pés. Irmãos, quando a gente toma consciência do nosso pecado, é que parece que o caminho abre assim, ó. Antes estava tão estreito, tão apertadinho, eu estou tentando me aproximar de Jesus, estou tentando orar, estou tentando ficar perto de Deus, mas parece que vai apertadinho, vai difícil. Na hora que a contrição vem, parece que não tem mais separação entre eu e o meu Salvador, porque a verdade do meu coração veio para fora. E Jesus não tem comunhão com o espantalho que eu crio de mim mesmo, que eu sou bonzão, que eu não tenho nada para tratar, e que eu só falo que Ele é bom e tal. Fantasia, mentira. Mas na hora que a verdade do coração vem, eu fico pertinho dEle. Daí eu beijo os pés dEle. E daí Ele me elogia. Isso é tão louco, que Ele até vira e fala assim: ó, tá vendo? Vocês têm que ser igual esse aqui, ó. Lembra quando ele falou de 2 homens orando no templo? Ele falou assim: 2 homens foram orar no templo, um publicano e um fariseu. O fariseu era um judeu, acho que era fariseu. O fariseu orava, olhando para cima, e falava assim: Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual a esses crentes. Obrigado, Deus, eu quero te louvar, porque eu não sou igual às pessoas. Eu dou dízimo de tudo, eu jejuo 2 dias da semana, eu sou maravilhoso e é glória ao Senhor. E daí Jesus fala assim: tinha um outro cara que estava orando nesse templo aí, nesse dia. Esse cara não erguia a cabeça, ele não levantava a cabeça, ele ficava para baixo, e a mão dele não estava assim, ó. Jesus fala, ele batia no peito, ele falava: tem misericórdia de mim, pecador, Senhor. Eu sei qual é a realidade do meu coração. Eu sei que a minha vida está caótica por culpa minha. Eu que não amo bem. Eu não sei perdoar. Eu não sou paciente. Eu não sou generoso. Perdão, Senhor. Me perdoa. O Senhor me ama tanto e eu amo tão pouco de volta. Senhor, o Senhor me deu tanto recurso e parece que eu vivo só preocupado comigo mesmo. Senhor, perdoa, perdoa, me perdoa. Jesus fala: esse cara aí saiu justificado. A oração dele é mais real. É a verdade do coração. Irmãos, por que é importante a gente falar de tudo isso antes de fazer uma rápida análise desse texto todo de Romanos?
É porque o nosso querido irmão, apóstolo Paulo, ele não tem medo de falar do coração humano. Ele não tem medo de explorar. E daí ele escreve esse trecho que você lê, e se você está com pressa e corrido, você fala assim, não gostei desse, quero um outro versículo que me anima melhor. Agora, eu quero dizer uma coisa, se você está em comunhão com Deus, você lê isso aqui, você cai de joelho, você fala, oh Deus, é verdade, sou eu esse aqui mesmo. É eu mesmo, Deus, sou eu mesmo, Deus. Não é que acertou esse versículo aqui? Deus, eu não temo, Senhor, mas eu não perco a esperança. Irmãos, é isso que o Evangelho faz com a gente. Eu vejo essa realidade ruim da minha alma, mas eu não perco a esperança. O pecado não é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Mas olhar para Cristo não me faz cego para o mundo. Não faz cego para quem eu sou e para tudo que está à minha volta. Pelo contrário, olhar para Cristo me dá coragem para olhar o estrago que a queda fez. E se eu não tiver coragem de olhar, eu vivo num mundo de fantasias. No mundo do ideal. É o que eu queria que fosse. É o que eu queria como eu queria que a minha esposa fosse, como eu queria que eu fosse, como eu queria que a igreja fosse. Tudo de mentira. Tudo de mentira. Covardia, fuga. Tudo isso é fuga. Eu não consegui assumir onde eu estou na minha jornada, como eu estou, em que momento eu estou. Então, irmãos, o apóstolo Paulo não tem medo de nada disso. E daí a gente chega nesse capítulo e a gente consegue ver algumas coisas que eu quero caminhar com você aqui para a gente avaliar essa parte, que é 3 coisas que a gente aprende. Olha comigo, por favor, Romanos 2, volta lá para Romanos, versículo 17. Está escrito assim, do 17 ao 29. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, você, pois que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar e rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza, ou seja, não foi circuncidado de fato, cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei, e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Amém. Irmãos, até aqui nós cremos que o apóstolo Paulo estava falando da queda e da pecaminosidade humana sempre em diálogo com gentios, não judeus, pessoas que não tinham acesso às escrituras, que tinham outras religiões, outras filosofias de vida. Mas quando a gente chega nessa parte, e a gente falou na semana passada que haviam gentios moralistas, e a gente falou especialmente sobre o pecado do moralismo, quando a gente reprova as coisas erradas, mas a gente mesmo pratica e a gente não consegue reconhecer. Agora o apóstolo Paulo vai tratar de uma postura moralista entre os judeus. E agora ele está falando da lei. Então ele começa com aquela formulazinha que a gente viu nas outras passagens. Então capítulo 1, se você olhar no verso 32, ele fala que as pessoas praticavam todo tipo de imoralidade e pecado. E elas aprovavam a desconstrução moral. Elas aprovavam.
Quando ele chega no capítulo 2, ele está falando de outro tipo de pessoa. Versículo 1, ele fala assim, que haviam pessoas que condenavam. Ou seja, primeiro é desconstrução moral e ética, ok? Primeiro grupo é esse, são gentios, eles são tudo desconstruidão, não tem certo e errado, não tem moral. Segundo grupo eles são bem morais, eles são morais, eles têm uma noção intelectual correta do certo e do errado, o senso moral muito forte, só que eles fazem a mesma coisa, eles condenam, mas eles praticam tudo igual. Agora ele chega nos judeus, ele está falando agora, você que é judeu, e daí gente, olha só, quantas vezes Paulo repete essa expressão, essas expressões sinônimas, ele fala, você, judeuzão, conhece a lei, você se considera guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, você é instrutor dos insensatos, o mestre das crianças, você prega, ensina, você diz o que é o certo. Então ele está falando de um grupo de pessoas que tem compreensão das Escrituras, que é os judeus. Mas o que ele está falando aqui é que esse povo tem uma cognição, tem um conhecimento intelectual, mas o coração deles é igual de todos os outros. É um coração pecaminoso. E o que ele está ensinando para nós é que o conhecimento apenas doutrinário não é o verdadeiro conhecimento de Deus. Não é. O conhecimento que apenas te capacita a ter um senso moral não é o verdadeiro conhecimento de Deus. E o conhecimento apenas da vontade de Deus, porque ele fala, você conhece a vontade de Deus. Saber qual é a vontade de Deus apenas não é o verdadeiro conhecimento de Deus. Por quê? Muda o slide, por favor, Davi. Pode passar. Ih, não tem slide hoje, é só aquele primeiro. Pode ficar, desculpa, eu esqueci. Na minha cabeça existia. É porque o verdadeiro conhecimento de Deus, segundo o versículo 28 e 29, dá uma olhada lá. O que ele faz? Judeu é quem é judeu interiormente, que tem a circuncisão no coração, pelo Espírito. Gente, Paulo está afirmando o seguinte, verdadeiro conhecimento de Deus muda o coração de alguém. Muda o coração. Essa pessoa não é mais a mesma pessoa. O Espírito Santo fez uma operação na personalidade dela. É a personalidade que mudou. Lembra o que é circuncisão, gente? Vocês lembram, né? Quando a criança nascia, no 8º dia, o judeu tinha a obrigação de circuncidar, cortar uma parte do prepúcio do pênis do bebê, como um sinal de aliança, de que ele pertencia à aliança. Para nós, cristãos, a circuncisão é substituída pelo batismo. O batismo é um sinal de que a gente está inserido na aliança. E o que o apóstolo Paulo está tratando aqui é, o judeu tem conhecimento da lei, o judeu, que ele mesmo é judeu, né? O judeu tem circuncisão, tudo sinal. No entanto, você só é alguém verdadeiramente filho de Deus. Você só é alguém que teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Você conhece Deus de verdade só se Deus mudou seu coração. E ele chama isso de circuncisão do coração, ecoando a profecia de Ezequiel. Agora, o que é circuncisão do coração? Vou explicar. Circuncisão do coração é uma operação do Espírito na carne suja do coração. Um dos motivos pelo qual a circuncisão era feita é porque ela evitaria diversos tipos de doenças. Num período em que não se tinha, talvez, água corrente com tanta frequência, onde você não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, as pessoas não usavam as roupas que a gente usava hoje, você não tinha uma higiene, um desenvolvimento assim, sanitário tão grande como a gente tem em alguns países hoje. Não são todos, mas muitos países têm hoje. Então, quando Deus estabelece a circuncisão, ela não é só um sinal religioso, ela também é um sinal de cuidado sanitário, é proteção, é saúde para o povo. Por quê? Porque aquele pedaço de carne era considerado um pedaço que acumulava sujeira e produzia diversas doenças no menino ou no homem. Agora, por que essa linguagem é usada para falar de uma conversão verdadeira? Porque o que o apóstolo está falando é que existe uma carne no nosso coração que acumula sujeira. Existe uma carne suja no nosso interior, e que o Espírito Santo vem e ele decepa esse pedaço fora.
E esse pedaço de carne do nosso coração que tem que ser circuncidado, senão a gente não conhece Deus, é o que a gente pode chamar também de uma resistência da vontade. A gente briga com Deus, a gente se opõe a Deus. Deus quer uma coisa, eu ouço e falo, legal, mas eu não quero o que Deus quer. Eu falo bonito, porque os outros querem ouvir que é bonito, que eu gosto, né? Eu sou uma pessoa confiável, eu gosto de Deus, né? Eu vou na igreja, a palavra, é isso, não, é isso aí, Deus é bom. Mas eu não quero fazer a vontade de Deus. Isso é carne. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo vem fazer. Ele vem e ele decepa, pelo bisturi da palavra de Deus, essa resistência com Deus. E eu paro de brigar com Deus para fazer as coisas do meu jeito e não do jeito dele. Quem passou por isso conheceu Deus de verdade. Quem não passou por isso não conheceu Deus de verdade. E agora eu me rendo e falo, eu quero me submeter ao Senhor. Eu quero, Deus, eu não vou mais decidir minha vida. Tu és o Senhor, eu não sou o Senhor. E eu estou feliz porque os meus olhos se abriram, porque eu vi. Não só que eu resisti e brigava com o Senhor, eu tinha queda de braço com o Senhor. Eu vi outra coisa também. Eu vi a sujeira do meu coração. E eu estou convencido que eu não dou conta de mandar na minha vida. Quando eu me converti, eu lembro que eu orava muito assim, e eu orei muito, todos os dias da minha vida, até encontrar a Maria Eugênia. Eu falava, Deus, escolhe a mulher que eu vou casar, porque eu não sou competente. Eu não sou, Deus. E eu falava, escolhe quem é essa mulher que eu vou casar, que eu não sou competente, Deus. Eu vou errar, eu vou estragar tudo. Eu tinha certeza que eu não era competente. Infelizmente, depois que Deus faz algumas coisas boas na nossa vida, a gente começa a achar que a gente é, né? E a gente para de pedir para Ele. Não, a sua vontade é melhor, Senhor. A gente, não, pode deixar agora que Jesus, espera aí que eu sei. Senta aqui. E quando a gente bate o olho na Epístola de Romanos, a gente é lembrado, não. Você está esquecendo. Lembra quem você é. Agora eu quero reiterar, esse chamado para a gente olhar para dentro do nosso coração não é um chamado para o desespero, é um chamado para uma relação. Porque se eu tenho que desesperar de mim mesmo, e da minha capacidade de tomar decisão na vida, e de escolher por conta própria para onde eu vou, o que eu vou fazer, nas minha força de amar, se eu tenho que desesperar disso, não é para eu ficar só desesperado, é para eu me lançar completamente no Senhor. Me dá amor, Senhor, me ensina a amar, me dá sabedoria, me mostra como eu faço. A resposta óbvia para quem se desesperou de si é a oração. É óbvio, eu só tenho uma coisa para fazer. Eu falo, Deus, me guia em tudo. Segunda coisa que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui nessa passagem, está no capítulo 3. Versículo 1 aqui, ele diz o seguinte, qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob muitos aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando for julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A condenação deste é justa. Irmãos, eu não vou conseguir abordar tudo isso, mas o principal aqui dessa passagem é que o apóstolo Paulo, dizendo então que a circuncisão não salva e não te dá progresso espiritual, ele coloca uma pergunta retórica, ou então, primeiramente, qual seria a pergunta de um judeu que está lendo essa carta? Tá, mas então qual que é a vantagem de ser judeu? Tá, mas se a circuncisão não me ajuda em nada, qual que é a vantagem? Por que eu sou judeu então? E o apóstolo Paulo vai desenvolver a ideia, lembrando de uma coisa, irmãos, ele ainda está falando tudo isso no contexto do juízo final. Ele está dizendo que ser judeu não faz diferença nenhuma para o juízo final. O judeu vai ser julgado também no juízo final, mesmo que ele seja circuncidado, mesmo que ele tenha recebido as escrituras. Por quê? Porque, gente, lembra, todo o Antigo Testamento foi escrito por profetas judeus.
Deus escolheu a nação de Israel, foi o povo hebreu. Ele falou assim: vou me revelar para vocês, a verdade eu vou dar para vocês, as promessas do Messias vai ser para vocês, a promessa de restauração do mundo vai ser para vocês. Deus focou num povo, e ele só se revelava para esse povo e só falava com esse povo. Só que agora Paulo está dizendo que ser judeu não adianta para o juízo final e nem para a salvação. E daí ele está chegando nessa linha de raciocínio: tá, mas então o que adianta ser judeu? E o apóstolo Paulo vai desenvolver que com os judeus Deus confiou os oráculos. E o que são os oráculos? Foram essas revelações, as profecias, as declarações, os 10 mandamentos, os profetas, tudo que dizia respeito à vontade divina para os seres humanos, ele entregou para os judeus. Só que o apóstolo Paulo faz um contraste. Ele fala assim: Deus confiou nos judeus, só que os judeus não confiaram em Deus. Então não adianta ser circuncidado, porque os judeus pecaram e desobedeceram igual os gentios. Eles quebraram os mandamentos, eles quebraram a lei. Ah, nós somos o povo escolhido. Paulo diz: você não é judeu de verdade se você não for no seu coração. O que Paulo está trabalhando aqui é que o cristianismo é uma religião do coração. E se o seu coração não muda, não importa mais nada. A grande obra de transformação da ação do Espírito Santo é no seu coração, na sua personalidade, no seu ser interior. E a gente pode se enganar fazendo sempre reformas externas. A gente muda um hábito aqui, muda a estética, a gente muda algumas expressões, porque a gente consegue transformar uma pessoa selvagem numa pessoa civilizada, com muito esforço. Não consegue? Assiste The Crown 10 vezes, você vai falar igual a rainha. Vai pegar assim o chazinho. Vamos investir bastante na construção, não. A pessoa vai começar a ter bons hábitos, vai dormir o suficiente, vai se exercitar, vai comer legal, vai estudar, vai se tornar erudito. Mas e o coração? Essa é a questão de Paulo. E o coração? Isso é obra do Espírito. É o Espírito de Deus que chega lá dentro, porque eu não consigo. Eu já tentei tocar meu próprio coração, não consigo. Minha mão não chega, mas ele chega. E o que o apóstolo está trazendo para nós é que o verdadeiro conhecimento de Deus está para além de receber promessas. Porque os judeus receberam muitas promessas. Só que porque eles não creram e não obedeceram, eles não vão herdar essas promessas. Ok, o que isso significa, gente? Parece que fica meio desesperador, né? Agora, Paulo, ele está desenvolvendo uma longa linha de raciocínio aqui. Se a gente pegar só essa parte, nós não vamos entender muito o sentido disso. Mas onde ele vai chegar é ali no final, que é onde ele vai dizer que, por mais que os judeus tenham a lei, tenham o conhecimento teórico, tenham as revelações, as experiências, a verdade é que eles são insuficientes para um relacionamento com Deus e também vão precisar de um Salvador que perdoe os pecados deles. Gente, olha o que isso significa para nós. Uma pequena aplicação disso para nós. Não importa quantas experiências espirituais você teve. Não importa quanto você estudou religião, ou a Bíblia, ou teologia. Não importa nada disso. O que importa é se de fato Jesus Cristo é o Senhor do seu coração e o Espírito Santo operou, removendo a sua resistência contra o Senhor. É isso que importa. Porque as pessoas podem ter experiências espirituais e não serem verdadeiramente convertidas. Pode chorar no louvor, pode receber até profecia, pode manifestar dons espirituais. Deus pode usar você para curar alguém e você não é um verdadeiro convertido, porque o Espírito não operou essa cirurgia com o bisturi da palavra, arrancando a sua resistência à vontade dEle. E essa é a grande marca do novo nascimento. Eu não resisto mais a Deus. Às vezes a gente discute. Às vezes eu falo: Deus, mas tem certeza que não é melhor assim? Mas no final ele me convence, eu falo: não, Senhor, eu tenho certeza que o seu jeito é o melhor. O meu coração foi mudado. Em último lugar, irmãos, depois de tudo que nós trabalhamos aqui, no Salmo 32, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele requer autoconhecimento. Conhecer Deus vai fazer com
conhecer a mim mesmo. E aí a gente chega nessa parte, versículo 9, que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, judeus e gregos, estão debaixo do pecado. Verso 19, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo diz: judeu recebeu todas as revelações, ok, sabe para que serve aquilo? Para eles terem certeza que eles são pecadores, é só para isso que serve. Porque ter recebido as revelações, as profecias, as promessas, não os salva. Por quê? Porque eles não conseguem crer, eles não conseguem obedecer. Então o que adianta Deus ter dado um monte de coisa, do alto para cima, lá de cima para mim, e Ele colocou tudo aqui, e eu não consigo pegar, eu não consigo tomar para mim, eu não consigo ingerir, eu não consigo me apropriar daquilo, porque eu não consigo crer, e se eu crer eu não consigo obedecer. Então Paulo está dizendo: quem nunca ouviu falar das profecias e das promessas do Antigo Testamento, todos os povos pagãos são totalmente pecadores e precisam de um Salvador, chamado Jesus. E todos os judeus que receberam todas as profecias, as promessas, a circuncisão, a tradição, as festas, eles receberam tudo, mas não conseguem obedecer nada daquilo, são pecadores também, precisam de um Salvador, Jesus Cristo. Todos pecaram. Então, o que Paulo está concluindo aqui, meus queridos, e a gente amanhã, domingo que vem, na nossa Páscoa, nós chegamos no verso 21, é que, sendo todos pecadores, insuficientes, nós precisamos de Jesus Cristo. E ele vai desenvolver aqui a progressão da queda. Versículo 11, ele fala que a queda da vontade, ele fala que ninguém quer Deus, então a vontade do ser humano caiu, a gente não consegue ter vontade das coisas de Deus por conta própria. Versículo 12, ele fala que não há quem faça o bem, a queda moral. O ser humano foi moralmente afetado quando ele se separou de Deus, ele não consegue fazer o bem. Versículo 13, 14, ele fala da queda da linguagem, a garganta deles é um sepulcro. A maneira como a gente se expressa, se comunica, verbaliza as coisas, é corrompida, pecaminosa e prejudicial. Versículo 15, ele está falando de uma queda social, porque os seus pés são velozes para derramar sangue, prejudicar outras pessoas. Depois, verso 17, eles não conhecem o caminho da paz, uma queda da psique, não tem tranquilidade na sua existência. E 18, ninguém tem temor de Deus, queda espiritual. Paulo faz um esboço da abrangência da queda, como a separação de Deus afetou tudo na nossa vida. E a aplicação que a gente tem para isso para nós, nessa manhã, é que a igreja, os cristãos verdadeiros, são aqueles que sabem do estrago da queda em si mesmos. Eles sabem, porque eles veem isso neles mesmos. Eu vejo isso em mim mesmo. Irmãos, essa semana teve uma noite que eu e minha esposa precisávamos ter uma conversa. E na nossa conversa, nós terminamos com eu sendo convencido de alguns pecados. As meninas foram dormir, comemos, tal. Sentei na sala, ela sentou, a gente começou a conversar. E no meio da conversa, eu falei: eu não confio em você. O tanto que eu achava que eu confiava. Eu preciso de graça. Dobrei meu joelho no sofá e falei: vem comigo aqui, eu preciso de graça. E o Senhor começou a me trazer consciência de outros pecados. E o Espírito de Deus me trouxe contrição. E eu chorei no sofá. Eu falei: Senhor, eu preciso de redenção. Eu preciso da sua graça no meu casamento. Eu preciso da sua graça aqui, nesse relacionamento. Eu preciso do Senhor. Irmãos, os cristãos são aqueles que não têm medo de olhar para o estrago, para a sujeira. Nós somos um povo mais apropriado para aconselhar pessoas. Inclusive, nós vamos ter um treinamento de aconselhamento no primeiro final de semana de maio. Por quê? Porque a graça do Senhor nos tira o medo. Nos tira o medo de reconhecer as nossas fraquezas. Aquele que se acha moral, forte, bom, não consegue ser salvo.
Nós somos o povo que fomos convencidos da nossa fraqueza. E a gente não tem medo disso. E nem mais precisa esconder nada. Porque nós vencemos o mundo junto com o Senhor. Porque nele nós somos mais que vencedores. A gente não está mais tentando esconder que nós fracassamos. Claro, tem momento da vida que às vezes a gente demora para fazer esse processo, né, para digerir isso. Mas esse é o caminho que o Espírito Santo vai levando a gente. Ô Senhor, reconhece aí que você é um marido fracassado, que você ama pessimamente. Às vezes você fica anos brigando com Deus para reconhecer que o problema é você mesmo. Ou então, reconhece aí que você é um pastor péssimo. Você fala, não, nós vamos conseguir, não, eu sou bom, não é isso. E o Espírito Santo vem assim, reconhece que você é ruim, filho. Você é ruim. Você não é bom, não. Você está bravo com a igreja, mas você que é ruim. É por isso que a igreja não está boa, porque você é um péssimo pastor. Reconhece que você não é bom pai, não. Reconhece que você é imperfeito, sua educação foi defeituosa. Por isso teus filhos têm vários problemas. Reconhece. Não, mas é que o mundo... Não, reconhece você. A graça de Jesus nos dá coragem de sermos verdadeiros a nosso respeito. Então nós temos recurso de Deus para ser o povo mais bem resolvido da terra. Não fingir e não ficar desesperado.